Se você tem colesterol alto, diabetes, ascites, rinite, sinusite, dor de cabeça, dores pelo corpo, alergias de pele, intestino meio inchado, osteoporose, fica comigo nesse vídeo que você vai entender que tem o mesmo alimento que está por trás de todas essas doenças e muitas outras. É um alimento que faz parte da maior parte aí da mesa da população mundial e inclusive deve estar na sua mesa ou na sua geladeira nesse exato momento. Então, fica comigo nesse vídeo e roda a vinheta. Fala pessoal, se você curte assuntos relacionados à saúde, uma saúde mais natural, sem medicamento, sem antibiótico, uma saúde para dar e vender, uma saúde de ferro, uma longevidade muito saudável, é aqui que você vai encontrar esses conteúdos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, é só clicar no botãozinho vermelho aí, se inscreve e clica no botãozinho lá que tem o sininho. Clicando nele, você será notificado toda vez que a gente colocar um novo vídeo aqui no canal, tá bom? Então, vamos para o assunto aqui. A gente vai falar sobre o leite. Provavelmente quando você vai aí numa consulta com médico, com nutricionista, mas principalmente médico, já te perguntaram como que é a sua alimentação. E você responde lá e de repente você fala que você toma leite, o médico não se importa com isso. Ele iria te repreender se você falasse que você toma refrigerante, bebe muita cerveja, come muita fritura, come muita gordura, mas o leite ninguém fala nada. E muitos nutricionistas, inclusive, eles falam, olha, não precisa tirar totalmente o leite. O nutricionista é até um pouco mais esperto com isso. Mas ainda assim, eles não gostam de tirar completamente o leite do paciente. Ele pede para diminuir, mas ele não tira. Então você vai entender aqui nesse vídeo como que é surreal aceitar que uma pessoa tome leite, como que não faz sentido você tomar leite, independente da sua idade, independente de você ter doenças ou não. Não faz sentido tomar leite, só te traz malefícios, só traz prejuízo para a tua saúde. Então, vamos começar aqui. Primeira coisa para te falar, o leite da vaca, a gente vai falar aqui no leite da vaca e leite materno, leite de humano mesmo, mas aqui especificamente, o leite da vaca, ele não vem com magnésio, ele vem com cálcio. Você já deve ter visto aí nas caixinhas de leite, rico em cálcio, ou rica fonte de cálcio. É verdade, eles não estão mentindo, tá? É uma fonte riquíssima de cálcio, tem muito cálcio ali, daria para fazer um esqueleto com esse cálcio aí. Mas o que não te contam é que não vem magnésio nesse leite, no leite de caixinha, ou seja, no leite ali do campo, não vem magnésio no leite da vaca. E qual é o problema disso? É o magnésio que direciona o cálcio para os ossos e os dentes. Então, se você toma leite, ou se você suplementa cálcio, se você come alimentos que dão cálcio para você, e você não tem magnésio no seu corpo em quantidades ideais, inclusive, o cálcio não vai ser direcionado para os ossos e para os dentes. Se o cálcio não vai para o lugar certo, que é o osso e dente, para onde que ele vai? Ele pode ir para diversos lugares. O cálcio ele tem uma predileção pelo sangue, então ele vai ficar ali nas suas artérias, formando aterosclerose, que vai dar pressão alta em você. Quer dizer que tomar leite causa pressão alta? Eu só estou dizendo que tomar leite pode fazer você ter aterosclerose, que causa pressão alta. Então, se você tirar o leite, você tem pressão alta, e você tirar o leite, faça o teste para ver o que acontece. Outro lugar que o cálcio pode ir, já que ele não vai para o osso, para o dente, ele pode ir para os seus órgãos, causando uma fibrose. Ele pode ir para o seu cérebro, causando um AVC. Ele pode ir ali para os seus rins, para o seu vesículo, causando pedra nos rins ou na vesícula. Ele pode ir ali para o seu couro cabeludo, ali para o folículo piloso que chama, ali na raiz do seu cabelo, enfraquecendo o seu cabelo e causando queda de cabelo. Tem inúmeras coisas que o cálcio faz. Ele pode ir para sua pineal, calcificando sua pineal e trazendo diversos problemas aí, a níveis neurológicos, a níveis aí de sono, de dormir bem, enfim. Enormes consequências do cálcio no lugar errado. Isso seria corrigido com magnésio. Aí você fala assim, tá bom, então eu vou tomar leite que tem o cálcio e vou suplementar com magnésio. Ou vou comer alimentos que tenham magnésio e aí o cálcio vai ser direcionado para o lugar correto. É uma pena que não seja assim, seria muito fácil. Primeiro que a alimentação que a gente tem, os alimentos que a gente tem magnésio aqui no nosso país é muito pobre em magnésio. É uma miséria realmente de magnésio, então você tem que suplementar. Eu já fiz um vídeo de magnésio aqui no nosso canal no YouTube, então você pode ir lá dar uma olhada, tá bem explicadinho, tem muitos exemplos ali de magnésio para você. Mas se você apenas comer através da sua alimentação, você não vai ter a quantidade ideal de magnésio, você tem que suplementar. Aí você vai falar, então tá, eu vou suplementar o magnésio e vou tomar o cálcio através do leite. Também não é uma boa ideia. Por quê? É como se você estivesse se sujando muito para limpar um pouquinho.
O problema do leite não é só o cálcio no lugar errado. Você corrigiria isso realmente com magnésio, mas não é só esse o problema. O problema são vários outros, a gente vai falar aqui em todos eles. E o cálcio no lugar errado, eu sinto muito te dizer, mas é o menor deles, tá? Mas, só para você ter ciente aí, primeira coisa que falam que o leite é importante por causa de cálcio. O leite, o cálcio a gente conseguiria através de outros alimentos. As verduras, folhas verdes são riquíssimas em cálcio. Não há necessidade de tomar leite. A quantidade de cálcio que vem no leite é menor do que a quantidade de cálcio que vem em outros legumes, em outras verduras. Então não há necessidade de tomar leite e o leite não vem com magnésio. Então se você apenas tomar leite e não suplementar com magnésio, você vai ter osteoporose, entre outros problemas. Segundo ponto em relação ao leite. O leite ele causa colesterol alto. O leite é um causador de colesterol alto. Por quê? Primeiro quero falar o seguinte, infelizmente muitos médicos, inclusive não é só a população, né, mas muitos médicos acreditam que o que causa colesterol alto é ingestão, é o consumo de gordura. E isso não é verdade, a gente já sabe hoje em dia que isso não é verdade, é uma pena que os médicos não estejam tão atualizados assim. Mas o que causa a formação de colesterol no seu corpo é o carboidrato refinado. Aonde você tem carboidrato? Você tem carboidrato no arroz, no pão, nas massas em geral, né? Pastel, pizza, torta. E você tem também o carboidrato no leite. O carboidrato do leite chama-se lactose. Então, esse carboidrato forma o colesterol, não só o carboidrato do leite, tá? Qualquer carboidrato vai ajudar a formar colesterol. Não é a gordura que forma o colesterol. A gente pode fazer outro vídeo aqui explicando essa relação da gordura, carboidrato e colesterol, para você entender como, de que jeito que o carboidrato forma o colesterol. Mas para esse vídeo basta você entender isso. Não é a gordura que causa o colesterol, é o carboidrato. Tem carboidrato no leite. Tem gordura no leite também? Tem. Mas se bem que hoje em dia a quantidade de gordura que tem no leite já é bem menor do que havia antigamente. Próximo assunto aqui. Terceiro fator para você não tomar leite. Existe o que a gente chama aí de ômega 3 e ômega 6. O ômega 3 ele é anti-inflamatório. Ele vai cortar a inflamação, ele vai cessar a inflamação. O ômega 6 ele é pró-inflamatório. Ele vai estimular a inflamação. Ah, mas a inflamação é ruim. Ela é ruim se ela for crônica. Se você tiver inflamação todo santo dia, se você tem doenças que são inflamatórias ali a longo tempo, doenças crônicas, aí sim a inflamação é ruim. Mas no dia a dia, de uma maneira pontual, a inflamação ela é importante e é necessária. Eu vou dar um exemplo. Você machucou o pé, você foi lá e cortou, lesionou o pé. Vai haver uma inflamação ali. Seu dedo vai ficar, vamos supor que você machucou o dedo, cortou o dedo. Ele vai sangrar. Mas aí vai haver o inchaço, a vermelhidão, vai ter dor e vai haver a inflamação, tudo isso é inflamação. A inflamação é um meio de defesa do seu corpo. Se você não inflamasse e você está machucado, seu corpo não ia ter as defesas necessárias para te defender ali, para te proteger dos antígenos, das bactérias, dos vírus, e não ia cicatrizar também. Então, a inflamação é necessária como meio até de sobrevivência. O que não pode é ter inflamação sempre, todos os dias, ali por causa de uma doença. Então, antigamente, a gente tinha no leite de vaca, a gente tinha uma proporção de ômega 3 para ômega 6 de 1 para 1. Hoje em dia, essa quantidade mudou por causa de todo o manejo que foi dado para a vaca, da alimentação, essa questão de antibióticos, hormônios. Hoje, nós temos para cada ômega 3, nós temos 40 ômega 6. Ou seja, um fator que estimula demais a inflamação e de menos a anti-inflamação. A gente tem o mesmo alimento que causa muita inflamação e não consegue combater a inflamação para o outro lado. Porque antes, como eu falei, era de 1 para 1. Então estava bem equilibrado. É o mesmo alimento que ele estimula uma inflamação saudável para quando necessário, ele também protege da inflamação sem necessidade. Hoje não, o leite ele não faz mais isso. Hoje ele realmente é um alimento pró-inflamatório, ele não tem nada de anti-inflamação mais. Então, se você tem uma doença que é inflamatória, a maioria das doenças tem relação com a inflamação, o leite só vai atrapalhar. Claro que, assim como os medicamentos, se você toma um alimento ou um medicamento e ele te faz mal na hora, as pessoas iam se tocar, elas iam acordar para isso, elas iam, soar um alarme, de tipo, pô, eu tomei leite e passei mal, minha vizinha tomou leite e passou mal, meu filho tomou leite e passou mal, tem gente tomando leite e está morrendo. Teria que tirar o leite
teria que tirar o leite do mercado, teria que tirar o medicamento do mercado se ele fizesse isso. Então, aqueles benditos efeitos colaterais que está na bula, que você não lê, você faz questão de não ler, é justamente um tipo de efeito que ele vai dando ao longo do tempo, para que você não associe o efeito colateral com o medicamento. O leite é a mesma coisa, ele não vai te causar mal ali na hora, ele vai causando mal progressivamente. Então, evite alimentos inflamatórios, alimentos pró-inflamação. O leite é um alimento inflamatório. Vamos conversar aqui agora sobre a lactose e a lactase. Lactose é o açúcar do leite, é o carboidrato do leite. A lactase é a enzima que degrada o leite. Tem pessoas que acham que o problema do leite é apenas a lactose. A lactose também é um problema porque, como eu falei, é ela que causa o colesterol alto. Mas existem maneiras de a gente resolver a lactose, que é tomando as enzimas lactase. Você pode comprar a enzima lactase na farmácia. Existem leites que já vêm com essa composição aí para poder quebrar a lactose, para você não ter que ingerir a lactose. Mas isso resolveria apenas o problema ali da lactose, não resolveria o principal problema do leite, que é a caseína. Então, já estou respondendo essa dúvida, muita gente tem essa dúvida aí, se o leite sem lactose não seria um leite benéfico, não seria um leite bom. Eu mesma, quando numa época aí eu tive que passar com uma nutricionista, eu perguntei isso para ela, eu não poderia estar tomando leite sem a lactose? Ela falou que não, o leite, infelizmente, o problema dele é a caseína, e a gente consegue tirar a lactose, mas a gente não consegue tirar a caseína. Então a gente vai falar mais sobre a caseína. Olha só, quando eu falo de leite, eu estou falando de leite de vaca e dos outros animais também. Eu não estou me referindo ao leite vegetal. Então, todos os leites vegetais, você tem uma infinidade de leites vegetais, você pode tomar eles, tá? O único que eu não recomendo, eu não sei nem se é o único, mas é o que eu conheço aí, que eu não recomendo que você tome pelo menos com constância dos leites vegetais, é o leite de amendoim. Porque o amendoim, ele tem muito fungo ali na composição dele, fungo vai ser extremamente prejudicial para você. Então, evite o leite de amendoim. Eu já fiz bastante leite de amendoim. Quando eu descobri que ele tinha essa questão do fungo, eu parei de tomar. Mas você tem outros tipos de leites aí para poder tomar, leites vegetais. O leite de coco é interessante, ele não é tão caro assim. Tem o leite de amêndoas, se você puder pagar um pouco mais, tem o leite de amêndoas. Tem o leite da semente de girassol, da semente de melão, da semente de abóbora. Dá para fazer leite de inhame, dá para fazer muito leite. Dá uma pesquisada aí que você consegue achar bastante leites vegetais. O único... Para quem não tem dinheiro, tem a opção também de linhaça para fazer leite. Sim, dá para fazer leite de linhaça também. O único leite vegetal, além do de amendoim, que eu não aconselho, mas que é um leite vegetal que realmente não faz bem, é o leite de soja, tá? Tem a soja fermentada, só para você não confundir as coisas aqui. Soja fermentada é uma coisa, ela é benéfica. O leite de soja, não. Leite de soja não é benéfico, então não tome leite vegetal. Olha só, do leite da vaca, 4%, cerca de 4% do leite da vaca é proteína. Já o leite materno é o leite da mãe humana, tá? Então, o leite do ser humano. O leite da vaca tem 4% de proteína, enquanto que o leite materno tem 2% de proteína, aproximadamente. Por que o leite de vaca tem mais proteína do que o leite materno? Porque vamos parar para pensar um pouquinho. O leite da vaca vai para o bezerro. O objetivo do bezerro é ele crescer rapidinho. O leite materno, que vai ali para o bebê humano, ele demora para crescer, ele demora para se desenvolver. Vamos para pensar que um ser humano ele demora 18 anos para sair da casa dos pais. Ele fica meses, ele fica anos dependente ali dos pais. Você vê, um bezerro em 1 ano e meio já está desmamado, ele é totalmente dependente da mãe dele, né? O ser humano não, fica dependente até os 40 anos de deixar, né? Então, assim, Então, o leite de vaca tem que ter o leite de vaca tem que ter uma proporção de proteína bem maior. Você vai falar que de 2 para 4, você vai falar que de 2 para 4 não é muito, mas é o dobro para o outro lado. Então, assim, 4% de proteína é justamente para que o bezerro se desenvolva rápido. Pense que esse bezerro ele vai para o abate, dependendo do tipo de bezerro, da espécie, da raça. É um bezerro que ele vai para o abate rapidinho. Então não é interessante ficar ali amamentando o bezerro por muito tempo. Já o bebê humano não, ele tem tempo ali para se desenvolver. Então ele não precisa. Olha só, um bebê humano não precisa de leite de vaca. Não faz sentido dar leite que seria para um bezerro, dar esse mesmo leite para um bebê humano. É igual uma mulher tomar testosterona, que é um hormônio masculino, para crescer musculatura, sendo que ela não quer crescer tanto musculatura assim.
Então, o leite para bezerro foi feito para o bezerro. O leite de vaca é um leite bom? Sim, é um leite excelente para o bezerro. Não é um leite bom, em nenhum momento é um leite bom para o bebê humano. Leite para bezerro é apropriado para bezerro, para fazer ele crescer, virar um monstro rapidinho, e não foi feito para bebês humanos. Então, eu quero ficar no assunto um pouco mais delicado aqui, mas eu preciso falar isso para você. Se por algum motivo você, que é mulher, está amamentando ou pretende amamentar um dia, vai engravidar algum dia, vai ter filho algum dia, e você de repente não pode amamentar o seu filho por algum motivo, não dê leite de vaca para o seu filho. As pessoas acabam dando leite de vaca por falta de opção, mas você pode procurar centros de doação de leite materno. Tá? Aqui no Brasil não pode vender leite materno, não sei se em algum lugar do planeta pode, aqui não pode, mas pode doar. Então procure um centro aí de leite, de doações de leite materno e dê leite materno para o seu filho. Nunca dê leite de vaca para o seu filho. Você vai estar desde pequenininho inundando ele de hormônios, que é para um bezerro crescer e virar um monstro de uma vaca ali, de um touro, e não para um bebezinho crescer saudável. Uma coisa importante da gente estar falando também é que os animais, vaca, touro, são vacinados com certas vacinas que o ser humano não toma. E essa vacina vai para o leite do bezerro também. Quando o ser humano vai e toma aquele leite, ele está tomando consequentemente aquela vacina. Então ele está se intoxicando. Tem essa também. Eu não ia falar tanto das vacinas aqui, mas meu marido já falou, então tá falado. Falando aqui sobre a proteína do leite da vaca e do leite materno, o leite da vaca, então, como eu falei, 4% é proteína. Desses 4%, mais de 80% é caseína. Aí vai ter outros dois tipos de proteína, mas mais de 80% é caseína. Enquanto que o leite materno, aqueles 2% de proteína, é albumina. É uma proteína chamada albumina. Qual que é a diferença entre a caseína e a albumina? A caseína é uma proteína grande, ela é uma molécula de proteína grande, enquanto que a molécula da albumina é uma molécula pequena. Qual que é o problema? Uma molécula tão grande quanto a caseína, ela causa muita inflamação. Então, lembra que eu falei que o leite tem a questão do ômega 3 e ômega 6? Aqui também, o fato de ser uma molécula grande vai causar mais inflamação ainda. Já o leite materno, que tem 2% de proteína, mas é albumina, aquilo ali não causa inflamação porque é uma molécula pequena. Então, mais um fato aí que ajuda, que estimula mais ainda o leite de vaca causar inflamação, atrás de inflamação no seu corpo. Para quem gosta de leite em pó, sinto muito te desapontar, mas o leite em pó não é nada mais que um leite normal, porém desidratado. Quase 90% do leite da vaca é composto de água. Então, se você tirar a água, vai sobrar praticamente o veneno do leite apenas. A parte da proteína, um pouquinho de cálcio, não sobra muita coisa. Então, o leite em pó nada mais é do que um leite de uma maneira concentrada. É o veneno concentrado. Então, algumas pessoas falam, mas o leite não pode. E o leite em pó pode? E o queijo e tal, a gente já fala do queijo. Mas o leite em pó não, de jeito nenhum. Entre leite e leite em pó, eu prefiro o leite se for para tomar. Embora não é para você tomar. Mas se fosse para tomar, o leite em pó é muito pior, porque é o mesmo leite, só que de uma maneira mais concentrada. Algumas pessoas argumentam que o leite da vaca tem mais quantidade de vitaminas e minerais. Apesar do leite da vaca não vir já com o magnésio, ela vem com outros minerais ali em relação ao leite materno, né? Então, dizem isso, o leite de vaca tem mais minerais do que o leite materno. Mas aí é que tá, como o leite da vaca é pró-inflamatório, o leite materno não, essa inflamação impede que a gente absorva os minerais que vêm ali no leite da vaca. Enquanto que no leite materno, que não é inflamatório, a gente consegue absorver todos os minerais que vêm. Então, mesmo que venha, vamos supor, no leite da vaca vem 2 miligramas ali, sei lá, de algum mineral ali, mineral X, tá? Vem 2 miligramas. Já no leite materno vem 1 miligrama. Porém, por causa da inflamação causada pelo leite da vaca, você não consegue absorver aqueles 2 miligramas, você vai absorver bem pouquinho, quase nada. O intestino vai acabar expulsando tudo. Enquanto no leite materno, o bebê, por não haver inflamação, ele consegue absorver aquela 1 miligrama da vitamina, do mineral. Por isso, esse argumento de o leite de vaca tem mais vitaminas, minerais do que o leite materno,
É verdade, porém, como tem inflamação, você acaba não absorvendo. Então, esse argumento cai por terra. Lembra que eu falei lá para você algumas doenças? Intestino inchado, eu falei da sinusite, da rinite, dores de cabeça, flatulência, o intestino inchado, alergias de pele, tudo isso está relacionado com a inflamação. Então, se você for atrás de entender o que acontece com as doenças, o que causa as doenças, você vai ver que na maior parte delas tem a inflamação por trás. Então, todas essas doenças aí que eu falei, dores em geral, tudo isso daí, tem inflamação por trás. Mais uma informação importante para você. O leite, ele é classificado em alguns lugares por aí como um alimento ácido em relação ao pH e em outros lugares como um alimento neutro. Se você for ver mesmo, ele tá ali entre ácido e neutro. Mas o fato é que ele não é alcalino, ele não chega a ser neutro, ele é ácido realmente, porque ele está abaixo ali de 7. Alimento, substância, qualquer coisa que seja ácido, qualquer coisa que acidifica o nosso organismo, é uma substância a favor de doenças. Em relação ao pH, alimentos, substâncias que têm um pH menor do que 7, 6,5, 7, é considerado ácido e, portanto, causa doenças. A doença, ela só se desenvolve em ambiente ácido. Na verdade, são vários fatores que a gente analisa e que a gente percebe que há em comum entre as doenças, e um desses fatores é o pH ácido. Uma doença não se desenvolve no ambiente alcalino, nem no ambiente neutro, na verdade, mas principalmente no ambiente alcalino, ele não se desenvolve. O câncer é um excelente exemplo disso. Se você está com câncer e conseguir tornar o seu organismo, o seu corpo alcalino, o câncer ele vai regredindo, ele vai diminuindo o tamanho, vai enfraquecendo, e você consegue combater ele com mais facilidade, com muito mais facilidade do que se você combatesse uma radioterapia ou uma quimioterapia. Claro que não é só o fator pH que a gente vê, mas o pH é algo para se observar. O leite, como ele tem um pH baixo, um pH abaixo de 7, um pH, portanto, ácido, ele vai acidificar o seu organismo, que é aumentando as possibilidades de você ter algum tipo de doença. Então, se você quer evitar doenças, prevenir doenças, tire os alimentos ácidos. Tire substâncias ácidas da sua alimentação, do seu corpo. O leite é um deles. Eu acho importante você saber disso aqui. Em 2011, Harvard tirou o leite da pirâmide alimentar, ou seja, o leite era considerado um alimento até 2011 e a própria Harvard tirou o leite da pirâmide alimentar. Então, se você toma leite, eu sinto muito te dizer isso, mas o leite não é um alimento mais. Ele já é considerado um produto alimentício, ele não é mais um alimento. Qual que é a diferença entre alimento e produto alimentício? O alimento, ele tem função de nutrir, ele tem função de auxiliar a sua saúde, trazer para você o que seu corpo não consegue produzir. O produto alimentício não. Por exemplo, qualquer tipo de salgadinho ou refrigerante, aquilo ali não é um alimento, aquilo ali é um produto alimentício. Produto, ou seja, embalagem, algo que tem um código, como é que fala aqui esses códigos? Algo que tem um código de barra, é algo que você comercializa, não tem nada a ver com saúde. Alimento é uma coisa, produto alimentício é outra coisa. O leite deixou de ser considerado alimento pela própria Harvard. Então, eu acho que isso aqui é um pouquinho sério, né? No ano de 1994, a Monsanto aceitou, ela liberou que fosse injetado nas vacas um hormônio que fez com que elas produzissem muito mais leite do que elas produziam até então. Então, pense, um hormônio que faz a vaca produzir de 3 litros de leite por dia para 120 litros de leite por dia, é no mínimo um hormônio aí monstruoso, um hormônio a nível de esteroide, um hormônio esteroidal, que faz a vaca sair ali do que é natural ela produzir para ir para uma escala muito maior. Por quê? Porque a indústria visa a lucratividade, a indústria visa maior lucro, menos despesa e maior lucro. Então, a indústria não está muito preocupada com o bem-estar da vaca, não está preocupada se a vaca vai ter doenças, vai ter que estar enchendo ela de vacina, de antibiótico. A vaca que está sempre dando cria, ela consequentemente também tem mastite mais vezes, com mais frequência. Essa mastite é uma inflamação ali na mama da vaca. Então, todos os leucócitos, que é o pus, vai junto ali no leite. Tem até uma regulação que aceita, se não me engano, até 15 gramas de leucócitos por quilo de leite. E esse hormônio que fez a vaca produzir de ir de 3 para 120 litros de leite por dia
fez a vaca também produzir mais estrona, que é um hormônio altamente cancerígeno do sistema reprodutor do ser humano. Causa câncer de mama, de ovário e de próstata. O mesmo hormônio, a estrona. Então, esse hormônio que foi injetado na vaca, que fez ela produzir de 3 para 120 litros de leite, assim, praticamente do dia para a noite, fez a vaca produzir muito mais estrona, e essa estrona é passada pelo leite para nós, seres humanos. Então, quando você bebe leite de vaca, você está tendo maior produção de estrona no seu organismo, e a estrona faz você ter câncer de mama, de ovário ou de próstata. Então, realmente, eu não vejo nada de positivo no leite. Além de não trazer nenhum mineral que você precise de verdade, porque, como eu já falei, o cálcio você consegue de outras maneiras. Qualquer mineral que o leite tem aí, você consegue de outras maneiras. Não precisa do leite para estar tomando essas vitaminas minerais. E só aumenta suas chances de ter colesterol alto, inflamações de tudo que é tipo, câncer. Então, realmente, não vejo nada de sentido nisso. Hormônios, como a gente falou, vacinas, antibióticos. Gente, a vaca de hoje em dia não é mais igual a vaca de antigamente. Como eu falei, com essa alta aí de 3 litros por dia para 120, as vacas estão tendo muito mais quantidade de hormônio no seu sangue do que tinha antigamente. A sua avó que tomava leite lá em 1950, aquele leite era completamente diferente do leite de hoje. Então, quem tomou leite a vida inteira, sabe essas histórias? Pô, eu tomei leite a vida inteira, nunca aconteceu nada. Mas, claro, a pessoa viveu no século passado, não tinha toda essa injeção de hormônio, não tinha toda essa bagunça que está tendo aí. Então, não é a mesma coisa. Mesmo a vaca, o leite que vem da vaca do pequeno produtor, tem as toxinas, tem a vacina, tem antibiótico. Não muda muita coisa, não. Para você ter uma noção, antigamente, quem produzia leite, vendia na garrafa de PET de 2 litros, colocava naquele latão de leite que não é nada higiênico, mas, mesmo assim, era uma produção pequena. Hoje em dia, agora é tudo leite de caixinha, leite de saquinho, de alta produção. Para ter alta produção, eles têm que adicionar química dentro desse leite. Conservantes. Então, não tem nada natural no leite, nem o de caixinha, nem o de saquinho, nem. Claro que o leite de saquinho vai ser menos ruim por causa da quantidade de conservante, mas ainda assim deixou de ser alimento, é produto alimentício, tá? Então pense muito nisso. Mais uma coisa aí para você levar em consideração. Lembra que eu falei da caseína, a proteína principal do leite da vaca ali? A caseína, para ela ser quebrada, lembra? É uma molécula grande, a albumina não, uma molécula pequena, não é inflamatória. A caseína é uma molécula grande, ela causa inflamação, e para ela ser quebrada no seu trato digestório, para ela ser quebrada ali, digerida, vai haver a produção de uma molécula chamada casiomorfina. Isso aí causa vício. Então, a pessoa que é viciada, por exemplo, em cocaína, a pessoa que é viciada em açúcar, a pessoa que é viciada em leite, é o mesmo tipo de vício. Tanto faz se é por drogas, se é por leite, se é por açúcar, é vício, é um vício químico, é uma substância que faz você ficar viciado. Por exemplo, que quem toma leite, dificilmente toma um copo de leite por dia. A pessoa que quer mais leite, ela toma um copo por dia, 2, 3, 4, ela não fica em um copo. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu tomava leite, eu chegava a tomar 4 copos de leite por dia. Eu tomava leite no café da manhã. Eu tomava leite, a gente chegava da faculdade, né? Às vezes chegava a tempo, né? Chegava umas 3, 4 horas em casa da tarde, aí a gente tomava mais um copo. Às vezes porque é vida de estudante, né? Não quer preparar um jantar ali perfeitinho, a gente tomava leite também na janta. E antes de dormir, tomava mais um copo de leite. Você chegou a tomar mais do que isso, né? Isso, cheguei a tomar 7 copos no dia. 7 copos, gente, isso. Enfim, o leite ele tem esse negócio de viciar. De repente você que não toma leite, você olha pra alguém que toma, você fala, pô, a pessoa toma um monte de leite por dia, toma um pouquinho só. Não é escolha da pessoa. Não é que a pessoa decide tomar tanto leite. Vicia mesmo a pessoa. O leite tem essa casiomorfina que vicia. Então, enfim, eu só tô falando que vicia, tá? Eu não vou falar aqui para vocês aquela lista imensa de vermes e parasitoses que vem no leite. Só quero te informar, caso você não saiba. Vem muitos vermes no leite. Mesmo leite de caixinha, que é altamente processado, passa por toda aquela inspeção a altas temperaturas e tal. Ou pior ainda, o leite que é feito ali na hora, que você tira na hora da vaca.
A quantidade de parasitas, de vermes que vem no leite é uma quantidade gigantesca. Você nem imagina, não dá para trazer aqui uma lista com tantos nomes. Eu acho que você assustaria só de ver essa lista. É muito parasita, muito verme numa única golada de leite. Não faz sentido você tomar leite. Se você for ver a quantidade de vermes e parasitas que vem numa alface, que vem na couve, que vem no seu brócolis, aquilo ali não é nada comparado no que vem no leite. Acontece que no leite você não vê. Enquanto que na alface você consegue ver lá uma larvinha, você consegue ver lá algum bichinho andando. No leite você não vê. Então você acha que tá tudo bem, que é limpinho, porque foi altamente processado, porque passou em altas temperaturas, matou as bactérias. Não matou, eles falam que mata, mas mata algumas, mata alguns tipos. Ainda fica uma enorme quantidade, não só quantidade por tipo de parasita, mas em relação a quantidades de tipos de parasitas. Não é 1 milhão de um tipo de parasita, são muitos parasitas de vários tipos diferentes de parasitas. Então, assim, o leite, não importa se é o leite de campo, se é o leite altamente processado, ele vem com muitos vermes, vem com muitos parasitas, e são vermes parasitas perigosos. Não é verminho que não faz cosquinha em você, não. São vermes que matam. E se não matam, eles vão causando várias e várias doenças, e você não vai associar aquelas doenças ao leite, como eu já falei pra você. Você vai achar que é outra coisa, que é genético, que é um vírus que você pegou por aí, e você nem imagina que está cheio de bichinhos se desenvolvendo no seu intestino por causa do leite, e esses bichinhos estão impactando o seu organismo inteiro. Para finalizar, eu quero falar especificamente sobre o queijo branco. Quando eu falei mal do leite aqui, quando eu falei para você sobre todo o mal que o leite faz, é leite e derivados, é qualquer laticínio. Então, o queijo, qualquer tipo de queijo, também está incluído nessa lista. Então, sinto muito falar, mas o seu pão de queijo está na lista dos proibidos, aí está na lista dos alimentos que fazem mal para você. Qualquer coisa feita de queijo, o que mais feito de queijo? Requeijão, manteiga. A manteiga até que não. Manteiga, se não for margarina, né? Margarina sim, um alimento altamente prejudicial. A manteiga não. Mas a gente fala sobre manteiga outro dia. Mas qualquer coisa feita de queijo, requeijão, catupiry, qualquer tipo de queijo, vai fazer muito mal para você. Mas, infelizmente, especificamente o queijo branco e os tipos de queijo branco, então requeijão, por exemplo, são os piores. Falando um pouquinho aqui sobre o queijo agora. Esse vídeo inteiro, enquanto eu falei do leite, mas isso vale para qualquer tipo de derivado de leite. Com exceção, claro, dos leites vegetais, que eu já falei sobre eles. Então, infelizmente, o queijo e qualquer coisa que deriva do leite também vai fazer mal para a sua saúde. Com exceção da manteiga, como a gente já falou aqui. A margarina é prejudicial, a manteiga não. Mas qualquer outra coisa que seja derivada do leite também vai fazer muito mal para a sua saúde. Os queijos, portanto, se você ama um queijinho, como diz a Kat Karadaka, que eu acompanho ela, gosto muito dela, ela fala isso. Se você ama um queijinho, você ama ter câncer. Então, pense bem antes de você comer seu queijinho. O queijo branco, especificamente, eu considero que é um dos piores. Todos os queijos são ruins, mas o queijo branco realmente você deve pensar 1000 vezes antes de comer aquilo. Assim como eu falei que entre o leite e o leite em pó, dê preferência para o leite, porque o leite em pó é um veneno concentrado, o queijo vai mais ou menos nessa linha. Uma das coisas que o queijo branco faz é o seguinte: quando você tem ali no seu sangue a hemácia, os glóbulos vermelhos do seu sangue ali, você tem a hemácia. A hemácia vai ter hemoglobina que se liga ao ferro, e aí o ferro se liga ao oxigênio e leva o oxigênio para todo o seu corpo. Isso seria o saudável, isso seria o natural, o fisiológico. Quando você come queijo, vai haver produção, o queijo branco principalmente, vai haver produção do que se chama produtos de glicação. Se houver esse produto de glicação no sangue, e isso vai haver sempre que você comer queijo, se houver um produto de glicação no seu sangue, a hemácia, ela vai ter a hemoglobina, ao invés da hemoglobina se ligar ao ferro, ela vai se ligar ao produto de glicação. E aí não vai ter como levar o oxigênio para todas as partes do seu corpo. Então vai faltar oxigênio, principalmente nas periferias. Vai começar a faltar oxigênio na ponta do pé, na ponta dos seus dedos. Talvez falte para todo o membro inteiro, ali para o pé, uma perna. Vai faltar oxigênio para os seus olhos, então vai causar perda de visão, a cegueira, vai causar amputação dos membros. O que é isso? É a diabetes. Então, o queijo branco é um dos principais causadores de duas doenças muito graves: câncer e diabetes. Então, se você ama um queijinho, você ama um câncer, você ama uma diabetes. Então pense muito bem, o leite e qualquer derivado de leite
faz muito mal para a saúde. Causa uma série de doenças, causa colesterol alto, causa vários tipos de câncer, traz um monte de vermes parasitas para o seu corpo. Vermes parasitas vão causar uma série de consequências no seu organismo. Acidifica o seu corpo, tornando o seu pH mais ácido. Causa uma série de efeitos inflamatórios no seu organismo, causa várias alergias no seu corpo, alergia de pele, alergia alimentar, dores às articulações, problema de cálcio fora do lugar que deveria estar, osteoporose. São tantas as doenças causadas por causa da ingestão de leite ou de qualquer derivado do leite que realmente não vale a pena você tomar essa porcaria. Lembrando que a Harvard já falou que leite não é mais um alimento, é apenas um produto alimentício. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente saber se você está gostando. E escreve aqui pra gente que tipo de conteúdo você gostaria que eu fizesse aqui em vídeo para vocês, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo.